Queridos irmãos, nós estamos voltando com a série Enigmas e Contradições da Bíblia. Eu vou fazer dois vídeos bem rápidos para que os irmãos tenham acesso às informações que nesse vídeo eu proponho passar para os irmãos. Nós estamos nos pautando aqui no livro Enigmas, o manual de enigmas e contradições da Bíblia, né? Já temos até o terceiro vídeo aqui, esse vai ser o quarto vídeo, falando sobre essa série, que é de suma importância, principalmente para os novos convertidos, para as pessoas que têm amor pela palavra de Deus, né? E que desejam, de fato, aprender a palavra do jeito que ela é, tá bom? Então nós falamos aqui sobre a questão da inerrância, né? Usando os princípios da lógica de Aristóteles, e falamos também sobre a inspiração, né? Se a Bíblia realmente ela é confiável em termos científicos e históricos, e provamos que sim, ela é confiável, né? E nesse vídeo eu quero ler um texto aqui para a gente tentar aclarar algumas questões difíceis de serem compreendidas na Bíblia. Antes de analisarmos textos difíceis, nós temos que entender quais são os princípios utilizados, ou que nós devemos utilizar para interpretar esses textos. E hoje nós vamos falar sobre a questão da contradição, da aparente contradição daquilo que Deus fala. Naturalmente, toda vez que Deus tornou a verdade bem clara, a estratégia de Satanás foi lançar dúvida sobre ela, né? Isso acontece desde o princípio. Deus diz uma coisa, Satanás vem e deturpa, ou pelo menos tenta deturpar o que Deus falou. Sempre que Deus falou com autoridade, o diabo desejou solapar essa verdade, né? Será que Deus disse isso mesmo? Essa é a expressão que Satanás usou no Jardim do Éden, com o primeiro casal, e até hoje, de certa forma, ele vem se utilizando dessa artimanha, claro que hoje, né, usando a influência, né, por meios diretos e indiretamente, né, no coração do ser humano, ele está sempre jogando essa dúvida: será que é realmente que Deus disse isso? Eu me lembro que uma certa feita Deus falou para mim, quando eu ainda muito garoto, minha esposa ainda muito garota, Deus nos falou que seríamos missionários, que viajaríamos e que viveríamos da palavra, etc, etc, etc. E chegou um determinado período da nossa vida que nós nos indagamos da seguinte maneira: será que realmente Deus falou assim? Será que os profetas não se iludiram, não se enganaram, se equivocaram? E eu parei no tempo e lendo, né, isso eu resolvi parar com isso porque entendi que era uma ação do diabo. Se Deus disse, aconteceria. O tempo é de Deus e a forma é de Deus. Graças a Deus, Deus tem cumprido suas promessas na nossa vida e sei que muitas outras ele há de cumprir. Então, não duvide daquilo que Deus fala. Essa é a artimanha do diabo. Você pode constatar isso em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, porque foi dessa forma que ele induziu tanto Adão como Eva a cometerem pecados, né? E nós sabemos do resultado disso aí. Então, que Deus tenha compaixão de nós e guarde nossa mente, né? Outra coisa, esta confusão com frequência acontece da seguinte maneira: a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada de alguma forma, mas é também constituída de palavras humanas. E aí eis aqui o problema, né? É uma palavra inspirada por Deus, mas que foi escrita por homens, né? Dentro de um aspecto cultural, né? Dentro de uma perspectiva humana, claro, porque se Deus for falar como Deus, ninguém vai entender, né? Porque a linguagem de Deus é uma linguagem eterna. E aí ficaria muito difícil
a compreendermos como Deus fala, né? A sua linguagem eterna. Então ele ajusta a sua grandeza às nossas limitações. Portanto, nós vemos aqui o seguinte, que essa aqui é uma artimanha que o diabo usa, né? A Bíblia foi escrita por homens, tem uma linguagem humana. Aí ela teve autores humanos e errar, entre aspas, é humano. É isso que as pessoas pensam, né? Daí nós temos de separar, de esperar ver alguns erros na Bíblia, né? Ou seja, muita gente tem essa perspectiva errônea, né? Não, seres humanos erram, então existe erro na Bíblia, né? Porque a Bíblia foi escrita por seres humanos, né? Ah, então, em resumo, a verdade clara e simples de Deus acaba sendo confundida com a mentira de Satanás, o senhor das mentiras, né? Se você puder ler aí João capítulo 8, versículo 44, você vai ver que ele é o pai da mentira, né? Vamos analisar o que há de errado nesta argumentação, tá certo? Uma simples analogia. O que é uma analogia? É uma comparação, tá bom? Uma comparação. Então, essa simples analogia, essa simples comparação vai nos ajudar a entender melhor. Considere o seguinte raciocínio que, por ser paralelo àquele, é igualmente falho. Entendeu? Ou seja, primeiro, Jesus era um ser humano. Porque, deixa eu voltar aqui para os irmãos entenderem melhor. Esse paralelo, né, essa comparação que nós iremos fazer, desse padrão lógico, é o padrão que nós utilizamos logo aqui à frente, né? Que é aquele padrãozinho básico que Aristóteles ensinou sobre a lei da lógica. Deus não pode errar, logo a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia não tem erros. Aí o diabo vem e faz o seguinte: Jesus era homem, os seres humanos erram, logo Jesus pecou. Entendeu? Eles utilizam essa aparente lógica, né, para confundir a mente dos seres humanos. Então, qualquer estudante da Bíblia sabe de imediato que esta conclusão é falsa. Por quê? Jesus foi um homem sem pecado, vale destacar isso. Se você ver lá em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 15, ele não conheceu o pecado. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21, diz que ele foi um cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Como João disse a respeito de Jesus, ele é puro e justo. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 3, no capítulo 2, versículo 1, também fala dessa essa inerrância de Jesus, né? Não é a verdade, a palavra não seria essa, a palavra é impecabilidade de Jesus, essa é a palavra, impecabilidade de Jesus, né? É impossível ele pecar. Então, nós vemos que Jesus era homem, sim, mas um homem puro. E eu vou aqui trazer uma palavra a respeito sobre a natureza hipostática de Jesus, que é a união das duas naturezas, a divina e a humana, né? Que muita gente acha que Jesus deixou de ser Deus pelo fato dele ter encarnado na natureza humana, e isso não tem nada a ver. Jesus era 100% homem, 100% Deus, e enfim. Portanto, a natureza dele não pendia para o pecado, tá certo? Jesus nunca pecou, então o que está errado no argumento acima é de que Jesus era um humano, de que os homens pecam e de que, portanto, Jesus pecou. Então, o que está errado aí? O que é errado é que onde está a lógica se perde aí, porque Jesus era homem sem pecado. Então, a lógica se perde totalmente, né? Jesus era um homem sem pecado, então não há como Jesus ter falhado. O erro está em assumir que Jesus era como qualquer outro ser humano. Com certeza, meros seres humanos pecam, mas Jesus não foi um mero ser humano. Ele foi um ser humano perfeito. De fato, Jesus não era apenas humano, mas ele era também Deus.
Da mesma forma, a Bíblia não é meramente um livro humano, ela é também a palavra de Deus. Como Jesus, ela é tanto divina quanto humana. E da mesma forma como Jesus era humano, mas não pecou, também a Bíblia é um livro humano, mas sem erros. Tanto a palavra viva de Deus, Cristo, como a sua palavra escrita, as Escrituras, são igualmente humanas, mas sem erros. A palavra viva e a palavra escrita são também divinas e não podem conter erros. Não pode haver erros na palavra de Deus escrita, como não houve pecado algum na palavra de Deus viva, que é Jesus, né? É impossível Deus errar. Jesus é Deus. Portanto, um ponto final nisso aí. Tá? Então, temos aqui uma pérola muito preciosa, são 11 minutinhos agora. Dá para você pausar o vídeo, voltar. Qualquer coisa você deixa aqui no comentário, sua pergunta, sua dúvida, e a gente vai estar aqui tentando elucidar e ajudar os irmãos a crescerem na fé. Deus abençoe.